Olá, meus queridos amigos. Estamos começando a lição número 9 da Escola Sabatina, cujo título é Jacó, o Enganador. Vamos fazer a leitura dos comentários da irmã Ellen G. White. Sábado, 21 de maio. Isaac expôs aos seus filhos esses privilégios e condições e claramente declarou que Esaú, como o mais velho, era o que tinha direito à primogenitura. Esaú, porém, não tinha amor à devoção, nem inclinação para uma vida religiosa. Os requisitos que acompanhavam a primogenitura espiritual eram para ele uma restrição indesejável, até odiosa. A lei de Deus, que era a condição do concerto divino com Abraão, era considerada por Esaú como um jugo de escravidão. Rebeca estava convicta de que a herança da promessa divina se destinava a Jacó. Ela repetia a Isaac as palavras do anjo, mas as afeições do pai centralizavam-se no filho mais velho, e ele era inabalável em seu propósito. Jacó ficou sabendo por sua mãe que o direito de primogenitura deveria ser dado a ele e desejava intensamente receber os privilégios dessa bênção. Não era a posse da riqueza de seu pai o que ele desejava ansiosamente. A primogenitura espiritual era o que ele mais queria. Ter comunhão com Deus como Abraão, oferecer sacrifícios pelo pecado, ser o pai do povo escolhido, de onde viria o prometido Messias, tomar posse da herança imortal que envolvia as bênçãos da aliança. Eram esses, irmãos, os privilégios e a honra que Jacó ardentemente desejava. Seus pensamentos se dirigiam constantemente para o futuro e procurava compreender suas bênçãos invisíveis. Patriarcas e Profetas, página 144. Foi pela fé e oração que Jacó, de homem fraco e pecador, com o auxílio de Deus, se tornou um príncipe. É assim que vocês podem se tornar homens e mulheres de santo e elevado ideal, de vida nobre, homens e mulheres que por motivo nenhum serão desencaminhados da verdade, do direito e da justiça. São atribulados por urgentes obrigações, responsabilidades e deveres, mas quanto mais difícil for sua posição e mais pesadas suas responsabilidades, também mais precisarão de Jesus. A Ciência do Bom Viver, página 511. A fé, meus amados, é um elemento essencial da oração perseverante. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Hebreus 11:6. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. 1 João 5, 14 e 15. Amados, com a perseverante fé de Jacó e a inquebrantável persistência de Elias, podemos apresentar nossas petições ao Pai, pedindo tudo o que Ele nos tem prometido. A honra de seu trono está comprometida em cumprir a sua palavra. Por Profetas e Reis, página 9:1. Domingo, 22 de maio. Jacó e Esaú. Queridos, Jacó e Esaú, os filhos gêmeos de Isaac, apresentam um notável contraste tanto no caráter quanto na vida. Essa dessemelhança foi predita pelo anjo de Deus antes de seu nascimento, quando, em resposta à aflita oração de Rebeca, ele declarou que 2 filhos lhe seriam dados. Revelou-lhe a história futura de ambos, de que cada um se tornaria o progenitor de uma poderosa nação, mas que seria o maior do que o outro e que o mais novo teria a preeminência. Esaú cresceu amando a satisfação própria e centralizando todo o seu interesse no presente. Não tolerando restrições, tinha prazer na liberdade selvagem da caça e cedo escolhera a vida de caçador. Contudo, era o favorito do pai.
O pastor silencioso e amante da paz era atraído pela ousadia e vigor desse filho mais velho, que destemidamente percorria montanhas e desertos, voltando para casa com caça para seu pai e com histórias sensacionais de sua vida aventureira. Jacó, ponderado, diligente e cuidadoso, pensando sempre mais no futuro do que no presente, contentava-se em permanecer em casa, ocupado no cuidado dos rebanhos e no cultivo do solo. Sua paciente perseverança, economia e precaução eram apreciadas pela mãe. Suas afeições eram profundas e fortes, e o cuidado e atenção que ele dedicava à mãe contribuíam mais para a felicidade dela do que os gestos impulsivos de carinho que Esaú demonstrava de vez em quando. Amados, para Rebeca, Jacó era o filho mais querido. Patriarcas e Profetas, página 143. Embora Jacó estimasse as bênçãos eternas mais do que as temporais, não tinha um conhecimento pessoal do Deus a quem ele venerava. Seu coração não havia se renovado pela graça divina. Acreditava que a promessa relativa a si não poderia se cumprir enquanto Esaú retivesse os direitos de primogênito, e procurava constantemente um meio pelo qual pudesse conseguir a bênção que era desvalorizada por seu irmão, mas que para ele era tão preciosa. Queridos, ao voltar para casa certo dia, depois da caçada, com muita fome e cansado, Esaú pediu o alimento que seu irmão estava preparando. Jacó, focado em seu objetivo, aproveitou o momento para tirar vantagem da situação e ofereceu-se para matar a fome do irmão em troca da primogenitura. "Estou morrendo de fome", exclamou o caçador, precipitado e autocondescendente. "De que me vale o direito da primogenitura?" Gênesis 25:32. Por um prato de ensopado vermelho, se desfez a sua primogenitura e confirmou a negociação por meio de um juramento. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Gênesis 25:34. Tendo desistido da primogenitura, experimentou uma sensação de alívio. Agora, seu caminho estava desimpedido. Podia, meus irmãos, fazer o que quisesse, para satisfazer prazeres descontrolados, equivocadamente chamados de liberdade. Muitos estão vendendo o seu direito de primogenitura, representado por uma herança pura, incontaminada e eterna nos céus. Patriarcas e Profetas, página 144. Meus irmãos, é a motivação que dá sentido às nossas ações, deixando uma marca de vergonha ou de elevada valorização moral. Não são as grandes coisas que todos os olhos veem e toda a língua louva a Deus considerada mais preciosas. Os pequenos deveres cumpridos com alegria, as pequenas dádivas que não são vistas por ninguém e podem parecer sem valor aos olhos humanos, possuem muitas vezes o mais alto valor para Deus. Um coração de fé e amor é mais precioso para o Senhor do que as maiores dádivas. O desejado de todas as nações, página 491. Segunda-feira, 23 de maio. A escada de Jacó. Queridos, ameaçado de morte pela ira de Esaú, Jacó saiu da casa de seu pai como fugitivo, mas levava consigo a bênção paterna. Isaque havia renovado a promessa do concerto feita a ele e lhe havia dito que, como herdeiro dessa promessa, procurasse uma esposa, a família de sua mãe, na Mesopotâmia. No entanto, foi com o coração profundamente perturbado que Jacó partiu em sua viagem solitária. Apenas com um cajado na mão, teve de viajar centenas de quilômetros em terras habitadas por tribos selvagens e nômades. Cheio de remorso e de medo, procurava evitar as pessoas, com receio de que seu irado irmão encontrasse algum vestígio dele. Temia ter perdido para sempre a bênção que Deus tinha prometido lhe dar. Contudo, Deus
não abandonou Jacó. Ele ainda tinha misericórdia de seu servo fugitivo e sem qualquer confiança em si mesmo. Com grande compaixão, o Senhor revelou exatamente o que Jacó precisava: um Salvador. Ele havia pecado, mas seu coração se encheu de gratidão quando lhe foi revelado um caminho pelo qual podia ser restabelecido ao favor de Deus. Cansado da jornada, o viajante se deitou no chão, tendo uma pedra como travesseiro. Enquanto dormia, viu uma escada resplendente, cuja base estava apoiada na terra, enquanto o topo alcançava o céu. Por essa escada, anjos subiam e desciam. Acima estava o Senhor da glória, e dos céus foi ouvido a sua voz: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. Gênesis 28:13. Amados, a terra em que estava deitado como exilado e fugitivo foi prometida a ele e sua posteridade com a seguinte declaração: Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 28:14. Essa promessa tinha sido feita a Abraão e Isaque e agora foi renovada a Jacó. Então, em atenção especial à sua solidão e angústia naquele momento, foram proferidas estas palavras de conforto e ânimo: Eu estou com você e o guardarei para onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Gênesis 28:15. Patriarcas e Profetas, página 149. Nosso tempo, nossos talentos, nossa propriedade devem ser dedicados de maneira santa àquele que nos confiou essas bênçãos. Sempre que um livramento especial for realizado em nosso favor, ou novas e inesperadas bênçãos nos forem concedidas, devemos reconhecer a bondade de Deus, não simplesmente expressando nossa gratidão com palavras, mas, como Jacó, por meio de doações e ofertas à sua causa. Uma vez que estamos continuamente recebendo as bênçãos de Deus, devemos também doar constantemente. De tudo que me concederes, disse Jacó, certamente te darei o dízimo. Gênesis 28:22. Deveremos nós, que temos a plena luz e os privilégios do Evangelho, ficar satisfeitos em dar a Deus menos do que deram àqueles que viveram na dispensação anterior, menos favorecida? Muito pelo contrário, já que as bênçãos que desfrutamos são maiores, como não são nossas obrigações muito maiores também, proporcionalmente? Como é pequeno o valor, como é inútil tentar contar matematicamente o tempo, o dinheiro e o amor diante de tão imensurável amor e sacrifício e de um dom de valor incalculável como esse. Patriarcas e Profetas, página 151. Terça-feira, 24 de maio. O enganador enganado. Jacó prestou 7 anos de fiel serviço por Raquel, e os anos que serviu lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Gênesis 29:20. No entanto, o egoísta e ganancioso Labão, desejando reter um auxiliar tão valioso, procurou praticar um cruel engano substituindo Raquel por Lia. O fato de a própria Lia ter cooperado para a farsa fez com que Jacó sentisse que não poderia amá-la. Muito indignado, ele repreendeu Labão, que lhe ofereceu Raquel por outros 7 anos de trabalho. No entanto, o pai insistia em que Lia não fosse desprezada, uma vez que isso acarretaria vergonha à família. Isso colocou Jacó numa posição muito dolorosa e difícil. Mas ele acabou concordando. Ficaria com Lia e se casaria com Raquel, que foi sempre aquela que ele mais amou. A preferência dele por ela, porém, provocava inveja e ciúme, e sua vida foi amargurada pela rivalidade que existia entre as irmãs que se tornaram suas esposas. Queridos, durante 20 anos, Jacó permaneceu na Mesopotâmia, trabalhando a serviço de Labão,
que, considerando os laços de parentesco, estava determinado a obter para si todas as vantagens da ligação que havia entre eles. Ele exigira 14 anos de trabalho árduo por suas 2 filhas, e durante o tempo restante, o salário de Jacó foi mudado 10 vezes. Mesmo assim, Jacó trabalhou com dedicação. Patriarcas e Profetas, página 153. Engano, falsidade, infidelidade podem ser dissimulados e ocultos dos olhos humanos, mas não dos olhos de Deus. Os anjos de Deus, que observam o desenvolvimento do caráter e pesam o valor moral, registram no livro do céu essas pequenas ações reveladoras do caráter. Se um trabalhador for infiel nas ocupações diárias da vida e negligenciar sua obra, o mundo não julgará incorretamente se avaliar a norma religiosa desse trabalhador segundo a que mantém nos negócios. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Lucas 16, 10. Queridos, não é a magnitude da questão que torna justa ou injusta. Assim como o homem procede para com o seu semelhante, ele procederá com Deus. Aquele que é infiel nas riquezas deste mundo ímpio nunca merecerá confiança com a verdadeira riqueza. Os filhos de Deus nunca devem deixar de lembrar que em todas as suas transações comerciais estão sendo provados e pesados nas balanças do santuário. Testemunho para a Igreja, volume 4, página 270. Jesus tomou para si a natureza humana para que pudesse deixar um padrão completo e perfeito para a humanidade. Ele propõe tornar-nos semelhantes a si mesmo, leais a todo propósito, sentimento e pensamento retos de coração, espírito e vida. Isso é cristianismo. Nossa natureza decaída precisa ser purificada, precisa ser enobrecida e consagrada pela obediência à verdade. A fé cristã nunca se harmonizará com os princípios mundanos. A integridade cristã, meus amados, é oposta a todo engano e pretexto. O homem que mais acalenta o amor de Cristo em seu coração, que reflete a imagem do Salvador mais perfeitamente, é, à vista de Deus, o mais nobre, mais honrado sobre a terra. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 199. Quarta-feira, 25 de maio. A bênção da família. Quando Jacó compreendeu que tinha sido enganado e que Lia havia tido parte no engano, ele não conseguiu amá-la. Labão quis garantir os fiéis serviços de Jacó por mais tempo, então o enganou, dando Lia em lugar de Raquel. Jacó repreendeu Labão por não levar a sério suas afeições, ao lhe oferecer Lia, a quem não amava. Labão persuadiu Jacó a não rejeitar Lia, pois isso seria considerado uma grande desgraça, não somente para a esposa, mas para toda a família. Jacó foi colocado numa situação muito difícil, mas decidiu ficar com Lia e ainda casar com sua irmã. Lia era amada com muito menos intensidade do que Raquel. História da Redenção, página 64. Amigos, a inspiração registra fielmente as faltas dos homens bons, daqueles que se distinguiram pelo favor de Deus. Na verdade, suas faltas são apresentadas de modo mais completo do que as virtudes. Isso tem causado admiração em muitos e tem dado aos incrédulos o motivo de zombar da Bíblia. Entretanto, uma das mais fortes evidências da veracidade das Escrituras é que ela não minimiza os fatos, nem oculta os pecados de seus grandes personagens. Nossa mente é tão cheia de preconceitos que não é possível que as histórias humanas sejam absolutamente imparciais. Se a Bíblia tivesse sido escrita por pessoas não inspiradas, certamente, amados, teria apresentado seus ilustres personagens de maneira mais elogiosa. No entanto, da forma como é, temos um registro exato de suas experiências. Homens a quem Deus favoreceu e a quem confiou grandes responsabilidades foram algumas vezes vencidos pela tentação e cometeram pecado. Assim como nós hoje lutamos, vacilamos
e frequentemente caímos em erro. Sua vida, com todas as falhas e imprudências, está exposta diante de nós, tanto para nosso encorajamento quanto para nossa advertência. Se eles fossem retratados como pessoas sem faltas, nós, com nossa natureza pecaminosa, poderíamos nos desesperar diante dos nossos erros e fracassos. Entretanto, amados, ao ver como outros lutaram em meio a desânimos semelhantes aos nossos, como caíram em tentação como nós caímos, e como apesar disso se levantaram e venceram pela graça de Deus, somos motivados em nosso esforço para alcançar a justiça. Embora algumas vezes tenham sido vencidos, eles se reergueram e foram abençoados por Deus. Da mesma forma, nós também podemos nos tornar vencedores no poder de Jesus. Por outro lado, o registro da vida de cada um deles pode servir de advertência para nós. Ele mostra que Deus de maneira nenhuma considerará inocente aquele que for culpado. Ele vê o pecado em seus mais favorecidos e lida com as falhas até com mais severidade que naqueles que têm menos luz e responsabilidade. Patriarcas e Profetas, página 197. Somos inteiramente dependentes de Deus, e nossa fé é fortalecida por ainda crermos, mesmo quando não conseguimos ver seus desígnios ao lidar conosco nem as consequências disso. A fé aponta para a frente e para cima, às coisas por vir, lançando mão do único poder que nos pode fazer completos nele. Que se apodere da minha força e faça paz comigo, declara Deus. Sim, que faça paz comigo. Temperança, página 195. Quinta-feira, 26 de maio. Jacó partiu. Passando-se o tempo, Labão ficou com inveja da prosperidade maior de Jacó, o qual se tornou mais e mais rico e teve muitos rebanhos, servos, camelos e jumentos. Gênesis 30, 43. Os filhos de Labão partilhavam da inveja do pai, e suas palavras maliciosas vieram aos ouvidos de Jacó. Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era do nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como antigamente. Gênesis 31, 1 e 2. Jacó teria deixado seu astuto sogro muito tempo antes. Não fosse o medo de se encontrar com Esaú. Agora ele via que estava em perigo por causa dos filhos de Labão, que ao olhar para sua riqueza, como se fosse deles, poderiam tomá-la pela violência. Patriarcas e Profetas 156. Jacó ficou angustiado. Não sabia para que lado ir. Apresentou seu caso a Deus e suplicou por ajuda. Com misericórdia, o Senhor respondeu sua oração. Disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Gênesis 31, 3. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto de seu rebanho, e lhe disse: vejo o rosto do pai de vocês, que não é a mim favorável, como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmos sabem que com todo o empenho tenho trabalhado para o pai de vocês, mas ele me tem enganado e por 10 vezes mudou o meu salário. Porém, Deus me permitiu que ele não me prejudicasse. Gênesis 31, de 4 a 7. Jacó lhes relatou o sonho que Deus lhe havia concedido, dizendo que ele deixasse Labão e fosse até seus parentes. Raquel e Lia expressaram sua insatisfação com o procedimento do pai. Quando Jacó lhes relatou os enganos de Labão e propôs que o deixassem, Raquel e Lia disseram: temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiros? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto,
faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Gênesis 31, de 14 a 16. História da Redenção, página 65. Desde o pecado de nossos primeiros pais, não tem havido comunicação direta entre Deus e o ser humano. O Pai entregou o mundo nas mãos de Cristo, para que por sua obra mediadora redimisse o homem e reivindicasse a autoridade e santidade da lei de Deus. Amados, toda a comunhão entre o céu e a raça caída tem sido por intermédio de Cristo. Foi o Filho de Deus que fez aos nossos primeiros pais a promessa de redenção. Foi ele que se revelou aos patriarcas, Adão, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e Moisés. Compreenderam o Evangelho. Esperavam a salvação por meio do substituto e fiador do ser humano. Esses santos homens da antiguidade mantinham comunhão com o Salvador, que viria ao nosso mundo em carne humana. E alguns falaram com Cristo e os anjos celestiais, face a face. Patriarcas e Profetas, página 312. Meu querido e querida irmã, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, Senhor.